Olá, que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Dando continuidade à nossa série sobre o plano perfeito, hoje eu quero abordar sobre a primeira etapa de execução do plano, a criação. O escritor de Gênesis, inspirado por Deus, usou uma narrativa poética para descrever a síntese da criação dos céus, da terra, dos seres humanos. Tudo para nós começou no princípio, quando Deus criou o tempo, e ao longo do tempo, que ele chama de dias, são criados céus e terra. Lembrando que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso está registrado em 2 Pedro 3:8. Portanto, Deus não se limita ao tempo que Ele mesmo criou para nós. Não importa a cronologia em que tudo foi criado, mas sim que Ele criou seguindo uma sequência. É isso que está registrado no Gênesis. Então vejamos os primeiros versículos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou à luz dia e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Bem, aqui Deus começou a dar forma à terra, que antes era pura trevas, né? Mas a primeira coisa que ele criou foi a luz, separando a luz das trevas e cognominando a luz dia e as trevas noite. Claro que isso e tudo mais que estava por vir tinha sua função, seu sentido para estabelecer um habitat para a humanidade que em breve estaria sendo formada. A Bíblia afirma que Deus é luz e que nele não há trevas, mas em uma parte do plano haveria luz e trevas, cada qual com sua função. E assim, dia após dia, Deus vai preenchendo a terra com coisas e com seres, vegetação, animais para povoarem a terra, os mares, os ares, até que chega o 6º dia em que ele completa a sua criação. Nesse dia, por último, ele criou 2 seres humanos, um homem e uma mulher. O verso 16 em diante diz assim: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem sobre a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimento para vocês. Vemos então que a primeira parte do plano foi executada. O ser humano, criado à sua imagem e semelhança, já estava em seu habitat, com todos os recursos necessários à sua disposição, e a eles Deus delegou a função de cuidar da terra que ele criou, administrar aquele lugar tão maravilhoso e agradável de viver. Toda a provisão estava feita e com sustentabilidade, pois os vegetais tinham sementes que se reproduziriam e nunca haveria falta. O alimento, lá no início, então, era constituído somente de vegetais, tanto para o ser humano quanto para os animais. Ninguém precisava matar outro ser animal para se alimentar. Logo, a terra estaria povoada com outros seres humanos, pois Deus deu a capacidade a Adão e a Eva, de serem férteis e, consequentemente, gerarem seres às suas imagens e semelhanças também,
que também reproduziriam e assim por diante, fazendo crescer a população. Ao final do 6º dia, Deus contemplou tudo que havia criado e percebeu que tudo havia ficado muito bom, conforme está registrado lá no verso 31 do capítulo 1 de Gênesis. É uma citação feita no livro de Andréa Vargas, em que ela cita um outro autor, Walters, e que eu achei bem pertinente a nosso tema. Diz assim, abre aspas, o dono de todas as coisas designou o ser humano ao cultivo do jardim até os confins da terra. Fomos chamados a nos envolver com a ordem criada, engajando-nos na execução da sua obra-prima. E ela comenta essa citação da seguinte forma, abre aspas, é como se Deus estivesse passando o bastão para o ser humano dar continuidade ao que ele criou, respeitando a estrutura e direção por ele estabelecidas. A intenção de Deus, ao nos fazer existir para amá-lo e sermos amados por ele, é que nos atribui significado na vida. Fecha aspas. Fora de Deus, nenhum ser humano será livre para ser feliz. Isso nós podemos comprovar e testemunhar no nosso tempo mesmo em que vivemos, porque muitas pessoas, a gente vê que busca felicidade em coisas, em crenças falsas, em prosperidade, em riquezas, poder, mas certamente não encontram, porque de certo estão desligadas do seu Criador. Mas a verdade é aquilo que o apóstolo Paulo falou aos atenienses em uma de suas viagens e que está registrado em Atos capítulo 17, verso 28, que diz, pois nele, Deus, vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Então, fugir dessa verdade é correr atrás do vento, não é? Bem, mas voltando ao 6º e último dia da criação, eu posso imaginar como foi agradável a Deus agora, haverem os seres semelhantes a Ele para Ele se relacionar. E realmente nós vemos na sequência da leitura, no capítulo 2 de Gênesis, que Deus dava a Adão, o primeiro homem criado, vamos dizer assim, a matriz, ele dava a ele direções, então conversava com ele. Era tudo muito natural para Adão e para Eva, que foi a primeira mulher, digamos a matriz 2. No capítulo 3, nós que vamos estudar no próximo episódio, também nós vamos poder ver vários diálogos ali de Deus com eles. E todas as tardes ele passeava pelo jardim do Éden, que foi um paraíso, que Deus colocou esse paraíso na terra para ser a casa de Adão e Eva. E assim encontrava-se com eles, instruía-os para que não caíssem em tentação, Eles eram companheiros de Deus, amados por ele. No entanto, Deus já sabia o que estava por vir. Mas uma coisa é certa, Deus criou os seres humanos e os chamou de humanidade, porque o seu desejo é que eles fossem todos como um só, assim como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Cada um com suas características, porém complementares entre si, formando uma união perfeita, tão perfeita que parecem ser todos um só. Vemos, portanto, que Deus criou intencionalmente a terra, a preencheu, e por fim criou o ser humano para dela desfrutar e administrar como sendo parte do seu plano, parte do plano perfeito de Deus. Mesmo vendo até onde chegaram os habitantes da terra e o que fizeram com ela, sabemos que os planos de Deus jamais serão frustrados. Então, quando chegar a última etapa do plano, haverá unidade e perfeição na terra e nos céus. Mesmo que a criação precise ser restaurada, e de fato precisa, tudo já está calculado e controlado por Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. O Deus que é amor, que fará convergir todas as coisas nos céus e na terra, em seu Filho unigênito, Jesus. Este, Jesus, tomou parte essencial no plano perfeito de Deus, o que nós vamos ver mais adiante nos próximos episódios.
Então você que me ouve, se ainda não se reconciliou com seu Criador, ainda há tempo. Entrega sua vida a Jesus, fazendo uma oração simples, porém sincera e com devoção. Diga ao Pai que se arrepende dos seus pecados, peça a Ele o perdão e que Ele faça de você uma nova criatura, com a alma restaurada. E procure uma igreja que professe que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, né? O único capaz de nos religar a Deus, para que na comunhão de irmãos você possa crescer na fé e na graça de Jesus. Porque não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, além de Jesus Cristo, que padeceu na cruz do Calvário por todos nós. E assim eu encerro esse episódio, desejando que Deus o abençoe grandemente e que você realmente possa sentir a presença do Criador perto de você, né? É só abrir o seu coração, porque tudo Ele fez por amor e Ele nos ama, Ele te ama e quer se relacionar com você. Então, é isso. Deus te abençoe e até o próximo episódio.